Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Gostaria de refletir como a humanidade, né, o povo é irracional, né, e refletir o quanto a irracionalidade, né, ela justifica perversidade, agressão, ela justifica as coisas mais terríveis possível, né? Eu digo isso me baseando na injustiça que fizeram na vida de Jesus, né, por causa da irracionalidade, né? Porque até que ponto vale a pena você substituir um sacrifício de animal que já está posto para perdão dos pecados, né? Até que ponto vale a pena você fazer isso para justificar as suas maldades, né? Trocar o sacrifício de um animal para perdão dos pecados por um sacrifício humano, colocar um ser humano para morrer pelo pecado de todos, né? Sem que, ainda mais usando a lei judaica para isso, né? Porque a própria lei judaica já em Gênesis já dá a legalidade para o ser humano, para Adão lá, né, poder comer toda a semente e fruto do campo, né, e todos os animais, ou seja, todos os animais e frutos do campo vão ser usados pelo, pelo Adão para alimento, né? Então, ou seja, o animal ele vai morrer de qualquer forma, né? Então, se você já vai matar o animal para comer, você pode utilizar o animal então para um ritual de perdão dos pecados, né? Porque eu digo isso porque Mateus ele dá basicamente um tapa na cara de João, né? João que diz que Jesus inventa, né, essa religião porque ela não tem nada a ver com as leis que Jesus disse que vinha cumprir. Ele inventa uma religião onde se coloca um sacrifício humano, né, substitui o sacrifício de animais para perdão dos pecados por um sacrifício humano, né? Não é melhor que todos os animais morram para que um ser humano fique vivo? Não é verdade? Porque o animal você já vai ter que matar mesmo, vai ter que comer ele mesmo, porque você não usa ele então para o ritual, né, para perdão dos seus pecados, ao invés de sacrificar uma vida humana, um inocente, né? Eu digo isso porque Mateus ele dá um soco na cara de João, né? Quando João diz que Jesus é o cordeiro, né? Porque a função do cordeiro na lei, né, mosaica, é morrer na Páscoa pelo perdão dos pecados dos pecadores, né? E João, né, quebra essa lei, estabelecendo uma nova lei, uma nova religião, onde um ser humano vai morrer pelo pecado dele e dos seus seguidores, né? Por que eu digo isso? Porque Mateus, lá no versículo 5, capítulo 17, diz assim: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Olha só o que ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então ele está dando um soco na cara de João aqui. Porque ele vai dizer: se a justiça de vocês não for muito melhor do que a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. E o reino dos céus que ele está pregando é o reino da lei mosaica, da lei dos profetas, que inclui sacrifício de animais para perdão dos pecados, um cordeiro e não um ser humano. Então eu te pergunto, qual justiça é melhor? É a morte de um animal para perdão dos pecados das pessoas ou a morte de um ser humano para perdão dos pecados dela? Né? É isso que Jesus está querendo falar para João através de Mateus, dá um soco na cara dele. Se a justiça de vocês não é melhor do que a dos escribas e fariseus, e a dos escribas e fariseus preferem matar um animal do que matar um ser humano, vocês certamente não entrarão no reino dos céus. Ele está dizendo para os discípulos dele, principalmente para João: João não entra no reino dos céus, porque eu vim para cumprir a lei, os profetas, eu não vim para revogar. Até que se passe o céu e a terra, nem um I, nem um L, nem um Y da lei, nada disso eu vou mudar. E a lei exige o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Vocês estão querendo me matar, me usar como cordeiro, me sacrificar para perdão de pecado de vocês. Então, a justiça de vocês, ela é menor do que os escribas e fariseus. Porque eles, pelo menos, em vez de matar um ser humano inocente, matam um animal. Isso é um tapa na cara de João.
Ele vai dizer: se algum de vocês quebrar alguma dessas leis, por menores que sejam, vocês vão ser o menor no reino dos céus, na lei que ele veio para cumprir. Ou seja, ele está dizendo que João é o menor no reino dos céus. E todos os discípulos que seguem ele por causa de João. Porque o texto vai dizer que quando ele estava lá se batizando com João, né, para arrependimento e perdão dos pecados, isso, ou seja, se ele tinha pecado e ele estava se batizando com João, porque esse era o propósito do batismo, arrependimento e perdão dos pecados, ele não poderia morrer como cordeiro para perdão dos pecados de ninguém, segundo a lei. Por quê? Porque ele não era um animal, ele era um ser humano e tinha que ser um cordeiro. E segundo, o cordeiro não podia ter pecado, o cordeiro não tinha pecado e ele tinha pecado, certo? Tanto que apareceu um sinal para João lá, né, na cabeça dele, o Espírito vindo em forma de pombo, para lembrar o João exatamente que a oferta que os pobres deveriam fazer para perdão de seus pecados era um pombinho, que era o sacrifício do mais pobre, e se confessar com o sacerdote e não com o profeta. Então João é o falso profeta, né? João é o falso testemunho que complica muito a vida de Jesus, né? Porque de modo nenhum a justiça deles estavam sendo melhores. Estavam sendo melhores do que os escribas e fariseus. Porque João dizia que Jesus, ele era a graça sobre a graça. O que ele está querendo dizer? Né? Que teve a primeira graça era a lei de Moisés, então Deus exerceu a primeira graça através de Moisés, porque se pecar certamente morrerá, mas a graça é tão grande que o animal morre no lugar do ser humano. Mas Jesus é a graça sobre a graça, por quê? Porque ele agora é o cordeiro que vem para morrer pelo pecado dessas pessoas. E Jesus em Mateus está dizendo assim, não, 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 não. Certo? Cada um, já que vocês me consideram cordeiro, cada um que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Cada um, então, que morra pelo seu próprio pecado. Né? Por quê? Porque esse tipo de justiça aí, de matar um outro ser humano pelo perdão dos pecados dos outros, substituindo o sacrifício que já existe, que é do animal, que todo jeito você vai ter que matar, porque você vai comer esse animal, não é de modo nenhum melhor do que dos escribas e fariseus. Porque eles ainda matam animais para perdão dos pecados e vocês estão matando um ser humano. Quebrando a lei que eu vim para cumprir, certo? Por isso que ele vai dizer, todos vocês que ensinarem essas pessoas a quebrar essas leis vão ser mínimos no reino do céu. Por quê? Porque os discípulos de João vão ser mínimos no reino do céu também, se ensinarem isso, e João principalmente. Por isso que ele disse, eu estive nu e não me cobriste, se referindo aos seguidores dele. Justamente por quê? Porque as pessoas que estavam indo se batizar com João, elas estavam nus, elas estavam em pecado, por isso elas confessavam pecado com João. E João, em vez de cobrir elas, ou seja, levar elas até o sacerdote para que ele pudesse sacrificar o animal para cobrir a nudez dela, porque foi assim que Deus cobriu o pecado, a nudez de Adão no jardim do Éden, com a pele do animal, João estava deixando elas nu, causando a falsa ilusão que elas estavam adorando esse Deus judaico, né? Se arrependendo de seus pecados com o batismo, porque tinha um ritual da água para a purificação. O batismo ele poderia servir para a purificação, mas não para perdão e arrependimento dos pecados. Para isso você usava o jejum, usava também o sacrifício de animais, certo? Então, veja bem, senhoras e senhores, é preciso dele dizer para os discípulos dele, né, para os discípulos de João e todos que seguiam ele, que ele não veio para descumprir a lei, porque o testemunho de João, que João dava sobre ele, é de que ele estava descumprindo a lei, né? Tanto que ele tem que pedir para um leproso, para que o leproso, ao ser purificado por ele, né, vai até o sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou para que fique de testemunho para o sacerdote. Por quê? Porque ele queria que a testemunha que eles dassem sobre ele fosse de que ele incentivava as pessoas a seguir a lei. Como ele está falando de Mateus aqui, eu não vim mudar uma vírgula da lei. Eu não vim descumprir nada do que os profetas ordenaram. Então, quando ele dizia que era o Cristo e vinha corresponder ser o Cristo como mandava as Escrituras, era exatamente isso que ele estava querendo dizer. Eu vim para cumprir a lei. E a lei ordena o sacrifício de animais para perdão dos pecados, não batismo, né? Tanto que ele não queria morrer, né, pelo perdão dos pecados das pessoas, mas João colocou essa mira nele quando colocou ele como cordeiro, né? Ele vai dizer, João negou ele 3 vezes, e as mesmas 3 vezes foi justamente 3 vezes que ele pediu o pai dele para livrar-se ele daquele cálice, porque ele não queria morrer pelo pecado de ninguém. Se ele quisesse morrer pelo pecado de alguém, não vivia correndo da morte como ele viveu no seu tempo de vida.
Então, até que ponto a irracionalidade de alguém compromete a vida de terceiros, né? Porque quando os discípulos de Jesus ouvem João dizer que ele é o Cordeiro e começam a seguir ele porque acham que ele é o Cordeiro, ele olha para os discípulos e fala assim: o que procurais? O que vocês estão procurando? Como se ele estivesse irritado, né? Dizendo assim: vocês estão achando que eu vou ser sacrifícios seus? Que eu vou ser o cordeiro sacrificado por vocês? Porque veja o nível de irracionalidade, né? Se eles quisessem perdão dos pecados, a lei já mandava, era só sacrificar o cordeiro ali, né, no dia da Páscoa. Não precisava morrer um homem. Mas por causa dos ensinamentos de João, naquela mesma Páscoa, eles estavam perseguindo Jesus porque iriam sacrificar ele como se fosse o cordeiro, né? Por isso que quando os escribas e fariseus, né, mandam os soldados ir buscarem Jesus, né? Aí o soldado chega sem Jesus, eles falam para o soldado assim: eu mandei vocês trazer, o que aconteceu? Eles falam assim: não, ficamos impressionados com o que ele falava, porque ele ficava dizendo que era o pão do céu lá, que era o Cristo, certo? Aí os escribas e fariseus vão falar assim: mas a plebe, o povo, ele é maldito porque ele nada entende sobre a lei. Então eles acreditarem que ele é o Cristo, né, pregando batismo para arrependimento dos pecados, ouvindo como cordeiro, é aceitável eles acreditarem nisso, porque não tem conhecimento nenhum da lei, é a plebe. Agora vocês acreditarem nisso, aí não dá, né? Porque todo mundo que tinha conhecimento da lei sabia que Jesus não era o Messias, tanto que ele ficava em debate entre eles lá, né? Não, nós nem sabemos de onde o Messias vem. Ele aqui, nós já sabemos de onde ele vem, filho de José ali, né? De Maria ali, nós conhecemos. Gente simples, não tem como ele ser o Messias, né? Não tem como ele ser o Messias porque ele não é o Cordeiro, né? E João vai dizer, inclusive, no testemunho dele, que ele nem conhecia Jesus, né? E ficava apresentando ele como Cordeiro. Ou seja, a irracionalidade deles era tão grande ao ponto de substituir o sacrifício de animal para perdão dos pecados que já estava posto como a lei, para sacrificar um outro ser humano para perdão dos pecados dele. Jesus tentou se fugir tanto disso que ele vai dizer para o povo o seguinte, né? Sabe por que eu sou o pão do céu? Porque a carne que eu vou dar pela vida do mundo vai ser exatamente o pão que eu vou partir na última ceia. Certo? Justamente porque ele não queria morrer pelo pecado de ninguém, né? Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei, ele sabia que ele morrer pelo pecado de alguém era inútil. Não seguia a lei, porque a lei mandava um sacrifício de animal, um cordeiro, um animal, e não um ser humano. Então a morte dele, ele ser usado para perdão dos pecados dos outros, seria inútil perante a lei, né? Por quê? Porque ele não queria ser sacrificado. Não queria ser sacrificado, mas foi sacrificado por causa da irracionalidade, da imbecilidade, né? E do fundamentalismo religioso daquele povo, religioso louco, né? Que achou que poderia sacrificar um homem para perdão de seus pecados. E Jesus não queria ser sacrificado. Não queria ser sacrificado, né? Esse não era o plano dele, não era isso que ele pretendia, não era isso que ele planejava, né? Segundo Mateus, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogar a lei. Embora fosse isso que João estava ensinando com seus ensinamentos, né? Por isso a mãe dele consagrou ele no templo quando ele era pequeno como sacerdote, sacrificando pombinhos, para que ele fosse crescendo, obedecendo a lei e servindo a Deus, né? Porque ele veio para cumprir a lei, segundo Mateus, e não para abolir a lei, segundo a pregação de João. Então ele vai dizer que se vocês tiverem, né, sede de justiça, vocês vão ser bem-aventurados. Mas qual justiça? A lei de Moisés, a que os profetas pregavam. Então, portanto, ele não poderia ser o cordeiro, porque ele era um animal, né? E porque ele não era um animal, né? Tanto que os escribas e fariseus não vão acreditar nele, né? Vão dizer, não tem como ele ser o Messias, né? Porque o Messias não vem para si como cordeiro. Uma coisa é você lutar para derrubar o seu inimigo, outra coisa é você morrer pelo pecado dos outros. Isso aí é inaceitável, porque o que morre pelo pecado dos outros é o animal. Então veja o ponto, né? Como a irracionalidade das pessoas podem prejudicar terceiros, né?
O que acontece, senhoras e senhores, é que Jesus disse para os discípulos dele o seguinte: vocês acham que eu sou o cordeiro que vai ser morto pelo pecado de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte: a carne que eu vou dar pela vida do mundo, já que vocês me veem como cordeiro, vai ser o pão e o vinho. Então, toda vez que vocês partirem o pão, esse vai ser meu corpo. Toda vez que vocês tomarem o cálice, esse vai ser o sangue do cordeiro. Ou seja, ele estava querendo dizer o que para os discípulos dele? Eu não vou morrer pelo pecado de vocês. Eu posso até não matar o cordeiro aqui para perdão dos pecados de vocês, como manda a lei, mas também não vou morrer como cordeiro para perdão dos pecados de vocês, porque isso é inútil perante a lei que eu vim para cumprir. Então, já que está todo mundo descumprindo a lei aqui, então, eu vou estabelecer esse pão aqui vai ser a minha nova aliança. Então, toda vez que vocês estiverem juntos na Páscoa, mesmo que vocês não estejam sacrificando o cordeiro, vocês vão partir o pão, né? Como se fosse o corpo do cordeiro sendo morto. O que também era uma quebra da lei, porque não podia ser pão e nem vinho no lugar do cordeiro, apesar de ter pão e vinho, porque pão e vinho fazia parte do ritual dos judeus. Né? Então, comer pão e beber vinho na hora da Páscoa não tinha nada a ver. O problema é transformar o pão no corpo do cordeiro e o vinho no sangue dele. Mas Jesus faz isso por quê? Para ver se consegue se livrar da morte que João colocou sobre ele como alvo. Ou seja, eu não vim para morrer para o pecado de ninguém, certo? Quando vocês forem já vocês vão fazer isso em memória de mim, e a nova aliança que eu vou deixar para vocês é o seguinte, então. Quando vocês estiverem na Páscoa, vocês tomam o pão lá e fingem que é meu corpo. Ou seja, e o testemunho de João complica Jesus por quê? Porque basicamente diz que ele não está cumprindo a lei. Por quê? Porque o pão e vinho, o cordeiro não pode ser substituído pelo pão e pelo vinho, nem pelo batismo e nem pela morte de um outro ser humano, apenas do animal, o animal que retira o pecado.